Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e Amazon Music. Apoie-nos no apoia.se/La Mezcla Podcast, mescla com Z, com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Hoje a gente vai conversar com a Maria Helena Moran, escritora e roteirista venezuelana, radicada no Brasil já há bastante tempo. Ela morou em Cuba, é mestre e doutora em escrita criativa pela PUC de São Paulo. Seja muito bem-vinda e bem-vinda, Maria Helena. Oi, muito obrigada. É pela PUC do Rio Grande do Sul. Do Rio São Grande do Paulo. Sul. Ah, tá ótimo. Muito obrigada pela correção. A gente aqui em São Paulo vê qualquer forma de estudo ou de vida intelectual e a gente já fica achando que tem a ver com a gente aqui, né? E não, claro que não. Não, e principalmente é bom porque dentro dessa mescla eu morei 7 anos em Porto Alegre, então uma parte importante da minha vida. Então vamos começar por aí. Conta pra gente a sua trajetória desde da Venezuela, da sua infância, até você chegar aqui em São Paulo e se tornar uma escritora já premiada, né? O que aconteceu na sua vida para você chegar até aqui? Olha, teve uma hora que eu parei de contar as casas que eu tinha morado, porque, enfim, tinha sido muita coisa. E dentro dessas muitas mudanças que eu tive, assim, eu nasci em Maracaibo, eu me mudei para outra cidade, outro estado, que chama Punto Fijo, o estado Falcón, dentro da Venezuela ainda. Aí depois eu voltei para Maracaibo para estudar na universidade. E Eu fiz Maracaibo é a comunicação. região onde mais tem petróleo, né? Isso, Maracaibo é uma das. Tem o Lago de Maracaibo, a cuenca do Lago de Maracaibo é uma das mais ricas de petróleo. Uhum. Isso teve alguma influência na sua vida? Olha, acho que não tem como não ter, assim, por exemplo, Maracaibo tem essa coisa, essa presença permanente do petróleo e dessa coisa, tem um certo rancor um pouco de ter sido a região que devia ser mais rica e tem até uma coisa meio separatista, sabe? Sempre tem esses delírios, né? Então, assim, as imagens, o imaginário do petróleo faz parte da minha infância e também da minha adolescência, porque essa outra cidade que eu fui morar com a minha família, Punto Fijo, que é na Península de Paraguaná, é perto, 5 horas de carro, e tem o complexo refinador de petróleo mais grande, acho que é da América Latina. Tem 2 grandes refinarias de petróleo naquela cidade minúscula, e de noite, tipo, uma noite iluminada pelos mechurrios, como a gente chama. Então, assim, a minha vida Venezuela igual petróleo é bastante... É um dos tópicos, né? Aí eu fiz comunicação social em Maracaibo e eu já logo, assim, era jornalismo, né, audiovisual, mas aí eu já meio que muito de cara comecei a entender que eu queria mais trabalhar com ficção, sabe? Então me interessava mais assim, lidar com a realidade, mas através da ficção e não do jornalismo. Então eu já fui dentro da própria faculdade, já fui me enveredando mais por coisas que tinham a ver com cinema e fotografia criativa, mais tudo que eu pudesse fazer mais perto da ficção. Aí, depois eu tive um mini delírio que foi fazer comecei um mestrado em antropologia, só que aí eu já estava, assim, meio apaixonadinha pelo cinema, e aí eu optei por me postular para a Escola de Cuba, para a ICTV. E aí eu passei. Aí eu Ou fui... seja, você saiu, o pesadelo da direita reacionária, você saiu da Venezuela e foi para Cuba. Aham, isso mesmo. Aí eu tinha 23 quando cheguei lá. Aí foram 3 anos lá de formação. A minha formação é em roteiro mesmo. E lá eu conheci um gaúcho, que me acompanha até hoje, que é diretor de foto e fotógrafo, artista.
E ele lá do sul, ele de uma cidade que chama Passo Fundo, e na verdade, a gente queria meio que vir direto para São Paulo, né, porque era grande Meca, mas a gente ficou com medo do quão cara era a cidade, então a gente optou por ir para alguma cidade que fosse grandinha, perto da família dele, assim, aí é por isso que a gente foi parar em Porto Alegre. E depois, enfim, eu fiz, estando lá, vi que eu não tinha começado a escrever literatura, aí eu comecei lá porque tinha uma oficina do professor Assis Brasil, que era muito conhecida, muito prestigiosa, e o Rafa, que é meu companheiro, falou, eu acho que tu devia fazer essa oficina, assim, para soltar um pouco, para te soltar em português, sabe? Aí eu fui fazer sem nenhuma pretensão. E aí deu no que deu, né? Nunca mais parei de escrever literatura. E aí depois a E, gente veio pra cá. e como é que foi se desenvolvendo essa sua relação com o português? Porque um dos seus livros, pelo menos um deles, que é Os Continentes de Dentro, e é o que eu li e amei de paixão, você escreveu tanto em espanhol como em português. Depois eu quero que você me conte um pouco esse processo doido aí de autotradução e tal, mas antes eu queria que você me contasse como foi desenvolver a sua relação com o português e como que ela é hoje. Olha, acho que a minha relação com o português vem um pouquinho de antes de Cuba, que é o meu pai era um fanático assim de músicas do mundo. E aí, nos últimos tempos antes de eu ir para Cuba, ele estava fissurado pelo Brasil. Aí eu conheci um monte de coisa que eu não conheci por Rafa, eu conheci pelo meu pai antes. E aí a gente já ficava os dois juntos tentando traduzir algumas coisas, imagina, milhões de gírias, assim, coisa que só depois eu vim entender o que que era. Então eu já acho que até isso fez com que eu me aproximasse também do Rafa, porque já tinha esse clique assim do interesse pela cultura e pelo idioma. Aí, estando em Cuba, o Rafa não falava espanhol quando ele chegou, eu não falava português, mas a gente se entendia com outras linguagens. E Aham. Outras linguagens, sei. outras linguagens do corpo, da sedução. E aí, meio que juntos a gente foi. Ele foi aprendendo espanhol, o espanhol dele é ótimo. Inclusive, acabou de fazer o certificado do Cervantes mesmo. É, e, hum, e aí, meio que assim, nesse compartilhar os dias, eu também fui pegando um monte de coisa, assim, naturalizando um monte de coisa, me aproximando do português. E aí, ele sempre que ele vinha para o Brasil de visita, ele voltava lá para Cuba com livros para mim. Então, assim, eu lia coisas que agora eu queria saber quanto que eu estava de fato pegando, porque eu não estava estudando formalmente português. Era uma coisa muito, assim, meio que naturalmente ia entrando em mim, sabe? Aí, quando eu vim pro Brasil, eu, digamos que sabia um pouquinho, entendia, tava, assim, o ouvido estava mais acostumado, mas para falar era todo um tema, né? Mas eu tive que falar, porque eu comecei a trabalhar, assistente de um grande amigo, diretor de cinema e tal. E eu precisava mandar e-mails, precisava fazer ligações por telefone. E assim foi meio que melhorando, sabe? Mas eu nunca estudei formalmente. Aí eu comecei a fazer essas oficinas, essas coisas. Aí eu escrevia em espanhol, aí traduzia, o Rafa corrigia, a gente ficava nessa. Até que aos poucos eu fui me apropriando, assim, claro. Tem uma coisa importantíssima que eu acho que eu tenho uma base muito boa em espanhol, sabe? De construção, de sintaxe, de ortografia, de gramática. E isso faz com que eu consiga fazer conexões rápidas, né? E entender as semelhanças da língua, né? Das línguas. Então, acho que eu sinto como uma transição. Bom, isso acho que depois de ter entrado no mestrado assim, é um contato permanente com uma língua já acadêmica, outros níveis, né? Que aí acho que vai reforçando e vai ajudando a assentar, assim, as bases que talvez estavam faltando, né? Do ponto de vista da correção do idioma, né? E então faz quanto tempo que você está no Brasil? Faz 12 anos. 12 anos. 7 em Porto Alegre, vai fazer 6 aqui em São Paulo.
6 em São Paulo. Tá, você já é 50% gaúcha, 50% paulistana, praticamente. Tem um amigo que diz que eu sou venezuelucha, mas isso já São Paulo também está ganhando muito tempo, então não sei agora que vai parar essa mescla. Aham. E com relação, assim, a como você se sente na sua identidade, assim, você ainda se sente migrante? Você ainda se sente, tipo, como a venezuelana de fora? Ou você sente que a identidade venezuelana está num outro canto enquanto você está aqui, você é daqui? Como é que funciona essa integração desses dois lugares na sua vida? Eu estava, assim, antes de entrar aqui na conversa contigo, eu estava respondendo uma entrevista e tinha uma pergunta parecida com isso. Eu estava aqui, ó, assim, remando nessa resposta, porque eu acho que é muito elástico esse sentimento, sabe? É muito, sei lá, eu sinto que eu cheguei num ponto, assim, que se alguém falar, tu é venezuelana, e negarem a minha brasilidade adquirida, eu fico puta. E se alguém diz que eu sou brasileira, mas ela já é totalmente brasileira, eu fico puta. Então, assim, eu que, assim, a coisa híbrida, tipo, precisa estar ali, sabe? Na hora que eu sinto que alguma das duas pontas tá sendo mais valorizada, eu me sinto um pouco mutilada. Mas é um lugar, assim, sempre problemático para mim, né? Porque aí tem horas em que eu me sinto totalmente brasileira e algumas coisas do Brasil falam comigo, se comunicam comigo de um jeito que me é tão natural que parece que eu, sei lá, uns batuque, um samba antigo, coisas que me comovem, que me convocam de um jeito que eu digo, meu, eu tinha que vir parar aqui, sabe? Tipo, não tinha como não. Mas por outro lado, de repente tem uma sensação assim de super estrangeiridade, não sei se isso é uma palavra, quando, sei lá, quando as pessoas começam a falar sobre o que foi infância, referências de infância e adolescência, ou o momento mais, o ápice do me sentir estrangeira nesse país é ir num karaokê. Acabou, Sim. assim. Aí eu realmente o passaporte pesa. Isso e muitas outras coisas, né? Até quando entra, se volta e meia, a Venezuela tragicamente entra nas notícias, né? E, e isso, claro, que me abala em todos os sentidos possíveis. E, de novo, se bate essa coisa assim, o meu lugar com relação a isso, sabe? Onde eu tô, as escolhas que eu fiz, as responsabilidades, a falta de responsabilidade. Então, eu acho que sei lá, onde eu me sinto melhor é nesse lugar em que se reconhece plenamente o hibridismo, sabe? Eu sou essa Aham. mescla, essa mistura, não Uhum. tem como negar nenhuma das partes Sim. dela. Uma coisa que eu ouço com frequência de amigos e amigas que moram em outros países, mas têm um país de origem diferente, é que ao mesmo tempo essas pessoas se sentem como num não lugar, porque elas não são nem de lá, já não são mais de lá, já não tem mais, não sabem mais qual que é a moda de lá, quais são as propagandas que as pessoas estão rindo, os memes, as gírias, as músicas de lá, mas também já não são mais daqui, porque já ficou muita coisa para o passado e tal. Você acha que isso bate em você de alguma maneira? Bate muito. E eu tô permanentemente tentando correr atrás de entender, sei lá, os memes, as piadas, as gírias que estão sendo usadas, porque assim tem um lugar assim, um lugar de ilusório, assim, um lugar bem de forçar uma conexão, sabe? Porque é por vias antinaturais, né? Eu tô fazendo um esforço extra para entender. Mas sim, assim, só que é um lugar. Eu não sei se eu consigo pensar em termos de não lugar, porque um não lugar, assim, pensando no conceito original, é um lugar que tá. Um não lugar justamente porque é um espaço esvaziado, né, de conteúdos emocionais, culturais, tipo um aeroporto, né? E, e eu sinto que tenho excesso de lugar, entendeu? Tipo, eu tenho lugares, uma amálgama de lugares. E sempre que eu sinto que tá faltando alguma coisa, isso pesa para mim. Por isso que eu volto e meia, a cada 2 sessões de terapia,
na minha análise volta a isso, sabe? Tipo, ah, tá, por que que aquilo te bate? Porque eu tô sentindo uma distância com a Venezuela que eu não me perdoo, sabe? Que eu preciso correr atrás e resolver. E, assim, me avise se for muita invasão de privacidade, mas a sua análise é em português ou é em espanhol? É em português. É em português. Ok, Também é um tema, né? Mas é, é é em português. português. Pois é. Interessante isso, né? Você já está tão identificada com o Brasil, já está tão assentada aqui, que você consegue mexer com questões próprias muito profundas em português. Eu penso, assim, nessa decisão, claro que também buscar uma análise em espanhol também acho que é até mais caro, né? Porque tem menos opções e tal. E também tinha uma coisa de... Eu pensei, se eu já consigo, se eu já me sinto naturalmente bem escrevendo em português, então acho que são exercícios, não vou dizer que equivalentes, mas tem algum grau de semelhança no exercício, essa coisa de tirar de dentro e deixar fluir, sabe? Eu pensei, vamos ver. E realmente eu me pego cometendo atos falhos em português e em espanhol, tipo, entendeu? Já é nesse nível. Não é que atos falhos são todos em espanhol enquanto eu tô falando em português, não. Eu cometo atos falhos também em português. Uhum, Então, uhum. É interessante. Eu também faço terapia, mas a minha é em português. E tem coisas, né? Eu aprendi espanhol há 20 anos, eu tenho 39 agora. Mas tem uma parte da minha vida que eu vivi toda em espanhol, do início da minha vida adulta, e que é difícil explicar ela em português. Tem uma parte da minha vida que foi toda vivida em espanhol, mas aí também esperar um psicólogo analista bilíngue também não dá, né? é complexo. É Não, complexo. eu acho que meu analista, ele sabe espanhol e ele então, olha aqui eu falando ele é uma pessoa que tem muita cultura latino-americana, assim. Então, assim, a gente tem um universo referencial que funciona muito bem, sabe? Eu não me sinto contando para ele coisas alheias totalmente ao universo Ah, isso é bom, isso tal. é, E isso é é importante. importante. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. E vamos falar um pouquinho dos continentes de dentro, que é um livro que fala sobre loucura, sobre isolamento, sobre família, ancestralidade, envelhecimento e, no meu ponto de vista, sobre mulheres. Muitas, 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 muitas mulheres nesse livro. Para quem não leu, como é que você descreveria ou resumiria o argumento do Continentes de Dentro? Eu acho que para não contar muito enroladamente, eu diria que é uma procura de uma neta pelo resgate de uma avó que foi afastada da família, tida como louca. Essa neta vai atrás, vai tentar recuperar essa avó ou a imagem dessa avó, que restou dessa avó. E, e é nesse caminho, nessa trajetória dela, ela vai entender que parte desse resgate real que tem que ser feito é o resgate da relação dela com a mãe, que a mãe dela sempre foi um elo problemático entre ela e a avó. Então, essas 3 gerações de mulheres, né? E como cada uma lida com a vida, com o contexto, com o que era ser mulher em cada uma desses momentos. E essa diferença entre elas acho que aí é o coração do livro, né? Já as outras coisas, o contexto, onde que ela vai buscar essa voz, já são outros detalhes. Sim, e eu percebi isso uma ressonância muito grande com vários argumentos e várias questões dos movimentos antimanicomiais aqui no Brasil, Sim, né? certamente. E porque é muito fácil, né? Pelo menos era mais fácil do que é hoje, qualquer mulher ser chamada de louca e ser trancada num manicômio, né? E A aí que gente fica louca de verdade. Exatamente. E a gente sabe que, para além do diagnóstico psiquiátrico em si, a gente sabe que na história dos manicômios, a história da loucura tá cheia, tá totalmente atravessada por arbitrariedades que têm a ver com
pessoas, mulheres que incomodavam por algum motivo, muitas vezes acabavam afastadas e colocadas em manicômios, né? Tanto que é uma coisa muito louca, assim, que a gente tem no nosso referencial, por exemplo, de telenovelas, essa ameaça de vou te internar, é uma coisa que tá, sabe? Que eu vi nas novelas da minha infância. Então, assim, Uhum. esse temor, essa ameaça da mulher, a gente vê até hoje nas milhões de microagressões, né? Tipo, o gaslighting e tudo mais. Continua Claro, ali, são é o níveis de uma clássico, mesma né? coisa. Você tá louca, Tá inventando coisa. tá histérica. Tem toda uma construção cultural que é europeia, que é latino-americana também, que atravessa esses temas, essas confluências, né, de loucura, poder, controle dos corpos, controle do pensamento, de geração de pensamento, né? E olha só, falando em loucura, no caso da minha família, meus avós se conheceram no manicômio, visitando familiares deles. Olha só, que história massa. E questões, minha família tá cheia de questões importantes de saúde mental, né? Eu acho que não teve ninguém que tenha ficado internado e sumiu, foi isolado da vida, mas minha família inteira tem questões de bipolaridade, esquizofrenia, depressão. Se abrir o DSM-5, acho que dá para achar o meu tio, minha tia, minha avó, meu avô, minha tataravó e por aí vai. E é por isso que mexeu muito comigo o seu livro. E você teve alguma inspiração na sua vida, talvez na sua família, para escrever esse livro? Como é que surge essa história? Cara, assim, não tem nenhum caso, assim, medicamente próximo. Tem histórias mal contadas, sabe? Mais do que uma pessoa internada, uma pessoa com um diagnóstico estabelecido, tem histórias mal contadas. Por exemplo, a minha avó materna, com certeza, assim, teve várias histórias familiares que era tudo em função dela estar passando por crises nervosas. E isso era totalmente catastrófico toda vez que isso acontecia. Só que as minhas tias não falam sobre isso, a minha mãe diz que ela não lembra. É tudo meio assim, sabe? Aí isso ficou sempre ressoando pra mim. Ou uma prima também, uma prima da minha mãe, prima terceira geração minha, acho. Também tinha histórias de tentativa de suicídio, de não sei o que. Aí são uma série de histórias que eu cresci meio ouvindo fragmentinhos, sabe? E meio assombrada com esses fragmentinhos que eu ouvia. E eu acho que é aí que veio a potência da ficção nisso, né? E aí, também, antes de começar a escrever, eu percebi que muitas das coisas que eu lia, sei lá, escritoras, pintoras que eu gostava, eu comecei a perceber que tinha muito em comum uma questão de uma relação muito problemática com a loucura, ou com ter sido colocadas, taxadas de loucas. Aí, sei lá, Sylvia Plath, Virginia Woolf, a Leonora Carrington, sabe? Tinha uma série de mulheres que aí eu comecei a perceber que, opa, as minhas referências estão tendo coisas em comum muito gritantes, né? Aí, estando em Cuba, comecei a fazer uma pastinha, assim, com coisas. E aí, acho que isso foi se conformando, sabe? Um caldo, assim, que depois se tornaria o livro. E eu acho que no livro tem aí uma figura que é a figura... O meu pai, eu acho que ele tá um pouco transformado no livro, e eu só entendi isso muito tempo depois. Eu acho que ele é avó. Não porque tenha acendido o seu psiquismo nem nada, mas por esse entendimento de uma vida que precisa ter o prazer, precisa ter a alegria, precisa ter a liberdade, precisa defender essas coisas como bandeiras pessoais também, né? E não só pessoais como coletivas. E, e essa avó que vivia nesse contexto em que ela não podia ser o que ela queria, ela não podia simplesmente pintar, sabe? Ter uma vida, ter uma carreira. E esse criar, a avó, para quem está ouvindo, a avó cria um outro. Dentro do seu delírio, ela cria um outro mundo, né? Que é esses continentes de dentro.
E eu acho que esse universo dos continentes de dentro tem muito a ver com o que eu acho que meu pai trouxe de mais importante para mim, de aprendizado, assim, sobre a vida, sabe? De valores da vida, de enxergar a beleza no mundo e muito em contraposição à questão católica muito forte com a qual eu cresci em outro lado, sabe? Tipo, o lado educacional meu foi muito pautado pelas freiras, colégio de freira e tudo mais, só que em casa a coisa era diferente. Esses dois mundos, os continentes de fora e de dentro, estavam ali sempre se debatendo para mim. E olha que interessante, tem uma conhecida minha, a Jéssica Barbosa, ela é atriz, ela tem um espetáculo que, aliás, de repente eu até posso colocar vocês duas em contato. A Jéssica é uma mulher negra que ela descobriu que a avó dela, a Judite, foi internada num manicômio por questões racistas, né? A questão manicomial no Brasil também tem muito de raça, não sei como funcionaria isso na Venezuela. E justamente a peça se chama Em Busca de Judite, e ela vai procurar quem foi essa avó dela, porque contavam uma história muito nada a ver. Não, sua avó morreu num acidente de carro. E, na verdade, ela foi internada num manicômio e a atriz principal, a Jéssica, ela resolve, enquanto ela estava grávida, começar a procurar a avó dela, e o resultado dessa procura, dessa busca, virou a peça Em Busca de Judite. Depois eu deixo a recomendação nos comentários, na descrição aqui do episódio. E eu achei que também são duas histórias idênticas, né? Apesar de terem bases mais ou menos diferentes, tem muita coincidência. E nos continentes de dentro, a história se passa numa ilha, e pelo que eu entendo, seria uma ilha num lugar imaginário da Venezuela. Faz sentido isso? Ou é um lugar real? Ou nem na Venezuela, nem em nenhum lugar em concreto? Eu tenho lugar concreto, mas é na verdade uma mistura de várias ilhas reais. O conjunto que eu fiz não existe, mas tem coisinhas de monte Está inspirado, baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Tem várias ilhas. Maracaibo tem um lago enorme, né? E dentro desse lago há várias ilhas. Dentro de uma dessas ilhas era Providência, que tinha um leprosário. Então, assim, fica uma ilha que só tem umas ruínas, já não resta quase nada. Aí tinha uma outra ilha que chama Sapara, que aí, geograficamente, é como eu descrevo Salos. Uma parte de pedra, uma parte de mangue, uma parte duna. En la mezcla de lo puro, ya antes que puro fue mezcla. E a gente se conheceu no Meflama, que era o menor festival literário da América Latina. Eu acho muito legal, porque tudo a gente tenta dizer, principalmente no Brasil, né? É o maior prédio, é o edifício mais alto da América Latina, é o maior complexo médico da América Latina. E eu achei muito legal essa ideia do Meflama, de ser o menor festival literário da América Latina. Pena que só teve aquela edição em 2022, né? E não... Mas eu ouvi boatos de que eles estão tentando retomar. Depois você me passa o contato desse passarinho aí que te contou, que a gente aqui no La Mescla ajuda a divulgar. E eu lembro que você contou uma história muito interessante, eu gostaria que você contasse de novo aqui para os nossos ouvintes, sobre como foi escrever Os Continentes de Dentro, porque ele foi escrito tanto em espanhol quanto em português, e não se trata exatamente de uma tradução. Como é que é isso? Então, eu comecei a escrever Los Continentes em espanhol, e eu tinha já uma primeira versão, aí eu fui traduzir para o português, arrogante, achando que era uma primeira versão já quase pronta.
sendo uma primeira versão. E aí eu comecei a traduzir, e essa tradução, claro, se tornou uma reescrita, só que foi uma reescrita já em português. E aí eu segui adiante, eu ia marcando tudo que era novo, ia fazendo mil comentários, mil coisas. E aí eu mandei a versão traduzida e já reescrita, já acho que era uma, sei lá, terceira versão, sabe, dessa. Mandei para a Zuki, que é a editora que publicou. E aí eu pensei, tá, eu vou mandar também para alguma em espanhol, né? Porque tem essa, falando desses dois lugares, dessa coisa híbrida, né? Eu disse, eu preciso publicar em espanhol. Não posso não publicar em espanhol. Tipo, é uma traição, sabe? Aí eu tive que retraduzir, agora sim, uma versão fechada, do português para o espanhol. Então, assim, eu digo que é uma tradução meio circular, né? Porque teve essas idas e voltas e eu já, tipo, as noções de idioma de origem, idioma de destino, assim, foram pelo ar, né? Porque foi de duas vias, assim, uma via de mão dupla. Aí eu mandei a versão em espanhol, fechadinha, para Ménades, que foi outra editora lá em Madrid. E as duas editoras resolveram, na mesma semana, receber os dois sim, sabe? E aí esse foi o ápice da minha vida híbrida. Tipo, receber os dois aceites na mesma semana. Tipo, tá tudo correto, tudo completo, vai sair nos dois idiomas. Mas Legal, acabou saindo primeiro em português, né? que legal, que legal. Eu li a versão em português e é muito curioso porque algumas passagens é um português assim super fluido, não se nota nenhuma interferência do espanhol, mas tem outras passagens que se nota claramente, está tudo em português, mas dá para notar algumas influências do espanhol, e foi isso que me chamou muito a atenção, além dessa história super interessante, transparecer justamente esse hibridismo, essa mistura das duas línguas, né? Não é portunhol, não é realmente português, mas você vê algumas construções, algumas coisas que você fala, nossa, não, isso aqui, na verdade, dá para ver que vem do espanhol, É. e eu achei muito interessante. Aí eu fiquei curiosa para saber se isso é uma coisa intencional, se isso é uma coisa que vocês perceberam durante a edição e a tradução do livro e resolveram deixar para manter esse hibridismo. Que grau de intencionalidade houve nisso, se houve algum? Olha, em algum momento eu decidi, assim, não foi um momento assim de eu decidir tal qual, mas eu percebi que era o que eu estava começando a sentir com relação a isso, que era assumir o meu sotaque como estilo também, sabe, como um recurso estilístico. Então, assim, eu fiz durante o mestrado, doutorado, eu fiz um monte de oficinas, e fora também, um monte de oficinas de criação, né? E a gente tinha muita troca, né? De textos, não do romance, mas tipo contos e coisas. E eu sempre perguntava, tá? Essa frase aqui, ela tá errada? Ela tem algum problema sintático? Tipo, ela tá errada em português? Não, tá perfeita. Ela só tem alguma coisa, algum sotaque. Tá, mas ela tá correta? Então ela tá correta. Então vamos assumir que é sotaque e é estilo. Acho que deve ter coisas que eu já que assim que passaram meio que batidas, mas mas assim eu já ouvi várias vezes esse comentário e a Júlia Dantas, que é escritora e tradutora, ela fez comigo a revisão da tradução. E ela estava muito clara, assim, né, no que eu desejava, sabe? Tipo, a gente participou muitas vezes em muitas oficinas juntas, então ela já sabia o meu posicionamento, né? O meu credo com relação a esse lugar. Então, acho que é isso. Eu passei, assim como agora eu sinto que escrevendo em espanhol, também já não é aquele espanhol purinho de Maracaibo, da Venezuela, com alguma misturinha cubana. Não, agora é um espanhol que está contaminado, sabe? Não gosto da palavra Não, contaminação, porque parece que é contaminado algo ruim. não. Eu acho que ele tá temperado, Boa. sabe? Agora é um espanhol com um certo tempero, assim, é isso. Não tem como a língua não ir
Tipo, eu sou a minha língua também. A minha língua tá ali se transformando e pegando daqui, pegando de lá e se tornando outra coisa. Uhum, Então, exatamente. eu já estou sentindo isso acontecendo nos dois idiomas. Então, Exatamente. é E é isso. como conversar contigo, como a gente está conversando agora. Seu português é perfeito, mas tem o sotaque. Mas o sotaque é uma característica sua. Diz de onde você vem, quem você é, e não é um erro. Eu não, nesse tempo que a gente está conversando, não escutei nenhum erro de português. Nenhum. Ah, hay algo. É, Mas e eu eu, acho que infelizmente, por ser professora, né, eu sou muito sensível a essas coisas e não dá para perceber nada, mas você tem o seu sotaque e que diz muito sobre você. esse é outro lugar de desconforto. Esse é outro lugar de desconforto que eu, aos poucos, eu tô tentando aliviar, sabe? Que é, eu tenho sotaque em português e eu tenho sotaque em espanhol. E que já não é o meu sotaque. Tipo, eu falo com pessoas da Venezuela e todo mundo, tipo, é a brasileirada. E isso me deixa num lugar hum, estranho, sabe? Principalmente, assim, em português eu já assumi, tá, eu vou ter para sempre um certo sotaque, sabe? Talvez é menos forte do que outras pessoas que eu conheço, talvez eu faça um esforço a mais, sabe? Mas sempre vai ter alguma coisa, e tudo bem. Em português eu sinto que já assumi que tudo bem, sabe? Faz parte, o sotaque conta na minha história também. Porque antes, no começo, eu ficava meio incomodada, sabe? De tipo, falar oi. Oi, de onde você é? Sabe? Tipo, parece que só de falar oi, já a pessoa saca. E eu sentia aquela coisa do erro, sabe? Nossa, o que que eu tô errando? O que que eu tô. Porque é mania de perfeição e tal. Mas em espanhol me atinge em um outro lugar, sabe? Tipo, eu sentir que eu tô perdendo a minha sotaque, sentir que tô traindo alguma coisa. Mas aí depois eu me lembro que sempre que eu me mudei, até de uma cidade para outra, eu pegava em 2 semanas, eu já estava falando com o acento da outra cidade, então assim, assumido. Mas é um tema. Toda vez que eu sinto que eu tô me afastando do meu ser venezuelano, sabe, me dá um. Bate naquele outro lugarzinho, né? Que a gente sabe. Uhum, eu entendo. Eu também tenho muito essa facilidade com sotaques. Eu fiquei uma semana em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 1 ou 2 semanas, faz uns anos aí, e eu demorei 2, 3 meses para perder o sotaque gaúcho. Eu sou paulistana. Assim, nasci, cresci aqui em São Paulo, morei quase a vida toda aqui em São Paulo. Nunca morei em outra cidade no Brasil que não fosse São Paulo, mas fui para Porto Alegre e demorei 2 meses para perder o sotaque gaúcho. Vou para o Rio. Fico 2, 3, 4 dias e aí já vai mais um mês para perder o Legal. sotaque carioca, né? E eu costumo falar para os meus alunos: você aprende espanhol e vai estragar seu português. Você está pronto para isso? E quando eu estou cansada, eu falo subir as escaleiras, baixar as escaleiras. Eu também acabo misturando as duas coisas. Não tem como a gente querer manter essa pureza. Essa pureza não existe, né? É. Olha, aqui também é a mesma coisa. Com o Rafa, meu companheiro, a gente também é portunhol bravo, assim. E a minha mãe, que mora aqui faz 3 anos, ela mora sozinha, mas mora aqui em São Paulo, também é um tema, porque ela tem muita mais dificuldade, né? Por conta, sei lá, da idade. E ela chegou aqui direto em São Paulo, né? Tipo, um alienígena caindo no universo de São Paulo, uma pessoa da terceira idade, né? Tendo que. Enfim, sem trabalhar, sem nada, é muito mais difícil a adaptação. Mas mesmo assim, ela fica falando comigo em português. Tipo, ela mistura coisas. Então, assim, tá um caos e a gente abraçou o caos e é isso aí. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Me conta, você está trabalhando em algum projeto atualmente? Tem alguma coisa saindo do forno em breve? Alguma coisa que você pode contar? Ou se não puder contar, só fala que tem e em breve a gente descobre. Não, tem. Tem, eu tô trabalhando num romance. Ele tá entre idas e voltas, assim, eu tô
assim, tá sendo difícil, acho que e acho que é importante talvez falar que uma das dificuldades tem a ver com essa coisa de contar em qual língua, e como não é uma decisão, tipo, leviana, é um romance que se passa aqui em São Paulo, mas com personagens venezuelanos, mas a protagonista é brasileira. Eu comecei escrevendo em português, fiz uma versão inteira em português, me senti bem nesse lugar. Essa versão tinha muitos problemas, como toda a primeira versão. Aí eu fiquei um tempão sem entrar nela, sabe? Sem mexer. Eu deixei meio descansando, meio rançosa, deixei de lado. Aí quando eu fui retomar, eu acho que pelas próprias coisas que estavam acontecendo, pelo próprio contexto do momento, assim, eu tava num momento, assim, de me sentir que precisava me aproximar mais da Venezuela e talvez olhar esses personagens com esse outro, sei lá, fazer uma exploração mais em espanhol. Aí eu comecei a traduzir. Aí eu comecei a escrever coisas novas em espanhol desse romance. Aí eu sinto que algumas coisas funcionam muito, parece que me tirou de um certo bloqueio, mas chegou uma hora que eu comecei a sentir que eu não estava acreditando nessa personagem, porque ela parecia que estava dublada, porque essa personagem é brasileira. Então, assim, por que que eu, que sei como ela devia estar falando, estou escrevendo, sabe? Aí achei muito louco, porque esse processo, assim, eu não sei o que que vai parar esse romance, eu não sei se a primeira, assim, se quando ele estiver pronto, uma versão que eu considere já pronta, eu não sei se essa versão vai ser em português ou em espanhol. Realmente não sei. E eu tô achando, assim, é muito catastrófico, muito caótico esse processo, mas ao mesmo tempo tem servido para deixar de automatizar algumas decisões, sabe? Não é porque, eu vou escrever em espanhol porque sai mais fácil. Não é isso, não é só isso. Tipo, escolher uma língua para um trabalho, para uma obra, traz coisas muito mais profundas do que isso, né? Que tem a ver com técnica, que tem a ver com cadência, tem a ver com recursos, sabe? Eu sinto que eu sou mais ou menos outra pessoa em espanhol. Mas você precisa escolher? De repente, não é uma escolha possível que uma parte esteja em português e outra em espanhol e uma mesma frase com os dois misturados? Eu acho isso uma faca de dois gumes, sabe? Porque, por um lado, dentro da nossa pequena bolha, o Brasil, dessa galera que sim entende que o Brasil faz parte da América Latina, beleza, isso seria lindo, né? Uma coisa, fragmentos, um idioma do outro, bonito, experimental, legal, dessa circulação, desse diálogo. Mas, por outro lado, me parece que seria profundamente elitista. Tipo, exigir que um leitor que seja bilíngue, sabe? Uhum, E eu acho isso problemático, assim, enquanto circulação de um livro, de uma obra, sabe? uhum. Eu entendo. Eu entendo, mas seria um prazer enorme para mim, ainda que Seria um prato elitista, cheio. de repente Eu vou fazer, fazer os dois. três Vou fazer versões do livro, fazer isso. o original e traduzido para as duas línguas, mas aí você pede para outra pessoa traduzir, entendeu? Enfim, estou me intrometendo aqui no teu processo criativo. E o... Não, mas é isso. Eu tô no meio desse caos. E o segundo romance, que ainda não saiu aqui no Brasil, vai sair. Não posso falar muito, mas vai sair no que vem. E vai sair aqui, vai sair nos Estados Unidos e na Itália. Finíssima. Se já foi, mas ainda vai sair, né? Então. E que bom que você está conseguindo produzir tudo isso, que você tenha esse espaço e essa tranquilidade, né, para produzir um trabalho, entre todas as aspas do mundo, inútil, né? Assim, um trabalho que não dá todo santo mês aquele salário fixo e que você consegue todo esse espaço para produzir, né? Não são todas as mulheres que têm esse acesso. Digamos que tranquilidade não é uma palavra. Tem muitas crises com relação a isso no meio, assim. Os continentes de dentro e Volver a Quando são frutos do mestrado e doutorado. E eu era bolsista.
Então, assim, tinha um puta de um privilégio com essa bolsa do CNPq que eu tinha, que agora estão super, assim, o governo Bolsonaro meio que arrasou com isso tudo e não conseguiram voltar ao nível que tinha antes. Mas, então, assim, eu tinha isso. Parte da crise desse romance que está em andamento tem a ver com isso de comprar o tempo. Porque é isso, eu não tenho como sentar aqui e ficar escrevendo, tá aí a vida, sabe? E os boletos. Sim. E a graninha entrando, né? A graninha só sai. Então, nesse turbilhão todo, de estar pela primeira vez escrevendo um negócio que eu não tenho um respaldo de uma bolsa, não tenho, parece que eu preciso comprar esse tempo. E nesses, assim, pensando o que fazer com essa necessidade, com essas duas coisas que parece que são incompatíveis, né? Tipo, se dedicar à literatura e conseguir sobreviver, eu tô dando uma recalculada de rota. E eu tô fazendo uma formação em psicanálise. Porque eu quero justamente... É algo que me interessa, claramente, fica muito evidente nos Continentes e em vários outros trabalhos. É um tema que me apaixona, tipo, toda coisa da psique humana e da saúde mental. E, por outro lado, eu acho que está muito próxima do trabalho de escrita, e principalmente da ficção, da criação de personagens, sabe? Que é o que mais me apaixona no trabalho criativo. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista concreto, a um prazo que eu espero que não seja tão longo, é uma forma também de trabalhar com algo que me interessa, que me apaixona, mas que é mais pé no chão e depende de outras coisas. E tirar da literatura esse peso de ter que gerar algo, sabe? Deixar ela... Porque acho que esse peso estava Claro, sendo catastrófico. essa obrigação de criar, eu acho que deve ser complicado, né? Não, e é uma obrigação muito entre aspas, porque ao mesmo tempo, nem quando dá certo, entende? Tipo, sei lá, os livros circulam e tal, mas assim, tu tem que ser um mega best-seller para realmente viver disso. Tu tem que ser muito famoso, que te chamem para dar palestras se te pagar, que te chamem para tudo e tudo, né? Eu não tô super distante de um lugar assim. Então, assim, escrever não garante nada. Ó, tem um portunhol aí. Escrever não garante nada. Aqui, Não muito garante bem-vindo. nada. Tu pode ter, ó, o gauchismo, tu pode ter o livro terminado, o livro publicado, o livro tal, e pode não significar nada em termos de algum valor monetário mesmo. Uhum. É tudo capital simbólico, muito querido, muito amado, mas falta um pouquinho de realidade às vezes, né? Señores. Maria Helena, a gente está prestes a terminar aqui a nossa conversa e eu queria que você deixasse alguma recomendação cultural para os nossos ouvintes. Obviamente, ler os seus livros, eu vou deixar links para o pessoal saber onde comprar. Outras coisas, sites, perfis no Instagram, informações que você acha interessante para os nossos ouvintes conhecerem, para conhecer melhor sobre você, sobre o seu trabalho e sobre os assuntos que a gente conversou aqui hoje. Bom, sobre o meu trabalho, tenho o meu website, que é mariahelenamoran.com. Aí vocês têm acesso a várias coisinhas, sei lá, curtas, links de coisas que eu já fiz. Eu acho que de dicas, assim, de coisas para ler, tem um livro de um escritor venezuelano que acabou de ser publicado aqui no Brasil, que chama Simpatia, que acho que é a última coisa venezuelana que foi publicada agora no Brasil. Simpatia, e ele chama Rodrigo Blanco Calderón. É um escritor, ele é venezuelano, mas mora na Espanha, e é um cara que ganhou muitos prêmios importantes. Ele ganhou o prêmio da Cátedra Vargas Llosa, que é um prêmio bienal que é super importante no mundo em espanhol, e várias outras coisas. E é um amor de pessoa, e também é um livro super interessante, super... uma estrutura muito interessante, com um tema, a Venezuela atual como pano de fundo. É muito interessante.
Acho que outra que fiquei pensando sobre o tema de mulheres, loucura e esses limites. Tem uma escritora, acho que mineira, que chama Maura Lopes Cansado. Ela tem um livro que chama Hospício é Deus, que é incrível. Então, assim, pensando em mulheres, né, autoras, e ela fala muito, nesse livro ela conta uma história em primeira pessoa que é brutal. Então, assim, foi um livro muito... não estava editado quando eu fiquei sabendo da existência dele. Eu fui atrás numa biblioteca super... Peguei uma cópia super velha, assim, depois saiu uma edição toda bonitinha. Olha, acho que é isso. E escutem um disco novo do Bad Bunny. Porque aqui também se baila. Não, sério, eu acho muito interessante, sabe, essa mistura. Ah, e tem uma dica, não é só pela merchandising, mas assim, pensando nessa mistura do erudito com o rebolar, tem um livro que a gente acabou... Eu sou editora de Adorim, né, que é uma editora independente. A gente acabou de publicar uma cubana que chama Marta Hernández Cadenas. E o livro chama A Puta e o Furão. Eu traduzi, a minha primeira tradução de uma narrativa ficcional longa. E eu acho muito interessante. Recomendo, muito atual, uma escritora super nova e que circula por várias áreas da arte, teatro, performance. Isso está muito na linguagem do livro. Muito legal. Maria Helena, super obrigada por esse papo. É uma delícia sempre conversar contigo. Você, sempre que quiser lançar algum livro, divulgar alguma coisa que você esteja fazendo, pode vir aqui no La Mescla, que as portas estão sempre abertas para você. Muito obrigada, Miriam. É uma delícia falar dessas coisas e permitir uns portunhol de repente. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso e é por isso que esse podcast chama La Mescla, porque em lo puro não há futuro. Super obrigada e até as próximas.